ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023, começando o ano aqui com os principais destaques do mercado financeiro, comigo, Felipe Nascimento, e também Alexandre Cabral, nosso time aqui, para repercutir as principais notícias, os principais destaques desse comecinho de ano que a gente está vendo a Bolsa Brasileira engatar o segundo dia consecutivo de queda, justamente aí por conta de toda a cautela, temor, né, dos investidores em relação a questões fiscais, a questões política versus economia. Também, depois da posse do presidente Lula, que falou sobre teto de gastos, e também a posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até tentando sinalizar para o mercado uma responsabilidade, tentando sinalizar para o mercado que vai trazer um arcabouço fiscal nos próximos meses, mas parece que o mercado não está muito contente e nem colocando muita fé. Está um pouco assustado, está um pouco temeroso, está um pouco cauteloso. E claro, tem todas as questões globais, né? Inflação no mundo todo, políticas monetárias mais restritivas. Hoje mesmo saíram os PMIs da China e dos Estados Unidos mostrando que os países, os maiores países, as maiores economias mundiais seguem num território contracionista, abaixo dos 50 pontos nos PMIs. Enfim, esse é o cenário que a gente vai discutir, que a gente vai tratar, que a gente vai conversar nessa terça-feira, e eu já vou, lógico, dar um alô aqui, uma ótima tarde para o Alexandre Cabral, que está aqui já nos estúdios, são e salvo. Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Não foi dessa vez que você caiu, mas está firme e forte. Boa tarde. Para quem não sabe, eu também não sabia, descobri isso agora, o estúdio mudou. Mudou o desenho do estúdio, foi a câmera para um lado, o negócio para o outro. E o que acontece? A gente fica em cima de um tablado. E esse tablado, como foi redesenhado, a minha ponta aqui do meu lado era grande. Eu tinha 1 metro e pouco de tablado. E isso durante, 1 ano e pouco que eu tô desse lado, sei lá, 1 ano e 2 meses eu devo estar aqui. Antes a gente sentava em outro local dentro do estúdio. E meu subconsciente tá 1 ano e 2 meses olhando 1,5 metro de tablado. Hoje, quando eu fui ajeitar a mochila para começar, cadê 1,5 metro de tablado? Virou um cotoco. Eu não achei o chão, maluco. Cadê o chão? Não cheguei a cair, que nem da outra vez. A outra vez eu tomei um estabaco feio mesmo. Dessa vez eu não caí, mas rolou um opa! Vamos dançar como é que é, assim, Matrix, sabe? Um meio Matrix, vai, volta, vai, mas não cheguei a cair no chão. E o espaço agora aqui pro abismo, não é mentira minha, não dá 25 centímetros. Antes era 1,5 metro. Eu aviso. Cuidado, né? Eu só não digo até final de janeiro, porque eu vou parar 2 semanas a partir de semana que vem. Eu e o Gani estamos no revezamento das férias. Mas até o carnaval eu caio aqui. É bom assim. Até o carnaval vocês vão ver eu tomando um tombo, puxando câmera, tentando segurar no Gani. Vai ser uma beleza, maluco. Até o final do carnaval vocês vão ver tombo ao vivo. Já preparem. A gente vai preparar. Porque é literalmente, ó, esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, é o fim. Antes eu tinha 1 metro aqui pro lado. Cabral. Então é isso, então. Tudo bem? Como é que foi, Melissa? Chorou nos fogos ou não? De paz? Nem acordou. Nem acordou? Fogos para ela não existiram. Foi mais uma noite normal. Tinha barulho? Tinha. Tava no interior, mas é fogos para tudo quanto é lado e ela dormindo como um bebezinho. Tranquilo. E 3 horas da manhã falou: oi, 2023, tudo bem? É, isso aí. Cabral! Primeiro dia útil que todas as bolsas mundiais estão abertas, porque ontem foi feriado, né? Ontem não abriu os Estados Unidos. Deu 10 bi, acho que no Brasil. Ontem só tinha Brasil aqui, mesmo assim o negócio foi feio. E hoje, para variar, a bolsa segue aí esse dia de cautela, digamos assim. O que você viu aí nesses 2 primeiros dias do ano? Pra você ver como é que o mundo tá tão doido, ontem somente a Oi da minha carteira inteira subiu de ações. Alguns fundos imobiliários subiram bem ontem, fiquei até abismado, mas de ações só a Oi subia. Hoje até a Oi tá caindo. Então até a Oi não tá se salvando. E olha que coisa doida.
Eu tô vendo aqui, a Apple tá caindo 4%. Saiu um relatório falando com problema de demanda, que a galera vai parar de comprar iPhone e aí a Apple tá caindo. Pode ser o motivo da queda da Oi, né? Ela pode falar, putz, não tem por que eu comprar a Apple agora nesse cenário. Então, para quem falou que ontem foi falta de volume, hoje com volume tá caindo mais 1%. E quem tá raspando a fila? Gringo. Gringo não para de comprar Brasil. Local se desfazendo e gringo comprando todos os dias de Brasil. Ainda não saiu nem o relatório desse ano devido à defasagem. Então amanhã a gente vai chegar ao relatório de ontem. O último que tem é do ano fechado. Do ano fechado... Sembi, né? Então, eu fiz a conta com o Sembi, Ricardo Jorge fez a conta com o Sembi, mas um cara que o mercado também acompanha muito, que é um investidor que acompanha muito externo, colocou 115 bi. 115? Eu também não entendi esse 115 ou 119. Eu já até falei com o Ricardo, sabe por quê? Ele, boa pergunta. Deixa eu tentar refazer aqui, porque eu não copio do Ricardo. Eu bato com o Ricardo. Sim. Eu mesmo, quem vê o 79, que eu faço toda a conta ao vivo. E eu bato com dele e rola. Então nós estamos com uma diferença de 19 bi. Mas a imprensa inteira está falando 100 bi. Então eu quero entender esse 119, que é um cara que o mercado respeita também, que faz giro de mercado externo, acompanha mercado externo com dados há muito mais tempo do que eu para entender. Então algo entre 100 e 119, vai. Mas é uma boa grana. Quase 20% aí de diferença é razoável. Eu queria entender que conta ele está fazendo. Ou se algum número, ou naquela troca lá atrás, alguém esqueceu de atualizar algo entre eu e ele, entre mercado e ele. Mas considerando o meu 100 bi, que é o mesmo do Ricardo Jorge, que abastece o mercado financeiro inteiro, é uma boa grana, sem dúvida. Continuo dizendo, é uma boa grana para o Brasil. Para o mundo, dá 20 zero bi, né? Nada. Dá 20 bi. De dólar, né? Vai, 20 bi de dólar. O que já negociou da Apple hoje? Vamos ver aqui. Ó. Quase isso, né, Cadu? Só a Apple hoje já negociou. Só a Apple negociou hoje 6 bi e 600 de dólares. Olha só, o que gringo trouxe de saldo, né, entre entradas e saídas de saldo para a Bolsa Brasileira esse ano, 20 bi de dólares aproximadamente. Na verdade, foi menos que 20. Porque se você considerar o dólar médio do ano, não é 5, não. O dólar médio do ano está acima de 5. Nós tivemos um pouco tempo abaixo de 5. Esse dólar médio deve estar nos 5,10, 5,15 dólar do ano. Então mesmo assim, vamos botar 20 bi, só para fazer conta redonda. A Apple já negociou 6,600. Provavelmente agora, 2,16, ela deve fechar na casa dos seus 7, 7,5. De 8, sei lá. Eu não sei, eu não acompanho o volume para ver se tem muito volume maior à tarde ou de manhã. Mas vamos botar 8 bi. Então o que a Apple vai negociar hoje e amanhã, é tudo que gringo trouxe para o Brasil inteiro. Tudo. Por isso que eu falo, pra gente é dinheiro demais. Pra gringo é menos do que o troco da pinga. É menos que o troco da pinga. É só ver o volume, o patrimônio da Apple, do que gringo tem no Brasil, é 5% do patrimônio da Apple. O patrimônio da Apple é PIB de muito país, né? É maior do que o PIB brasileiro. Então, só o patrimônio da Apple, então... O patrimônio da Apple tá 2,5 tri aproximadamente. Se a gente fizer a conta de padaria, dá 12,5 tri de reais. O nosso PIB tá na casa de 8. Então, um Brasil e meio é Apple. É surreal. Quando você vê o número desse, um Brasil e meio... É esse aqui, ó. É claro que não é só aparelho, tem televisão, mas, tudo, mas você para pensar, mas isso iPhone daqui é um Brasil e meio, mano. iPhone é basicamente, representa muito do faturamento da Apple, é basicamente iPhone. É assim, você fica doido, né? Isso é um Brasil e meio. É o Brasil inteiro. Absurdo. Total. E hoje a Apple está caindo, Tesla está caindo também, por conta de toda a questão de demanda, né? Puxa, demanda vai cair global. Está saindo alguns relatórios, né, de perspectivas de grandes bancos, de grandes casas de análise. O pessoal caindo não, a Tesla está tomando um tombo de 13 pulsa. Abraço Elon Musk. 13,19%. Que isso, maluco? Que isso? A Tesla cai, deixa eu ver a pior ação do Ibov. A pior ação do Ibov cai 5%, que é cash. 6% agora. Sim.
E a Tesla cai pior do que a pior ação do Ibov. É, maluco. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Elon Musk tá 13% mais pobre agora. Ô, Cabral, fala. Você comentou o negócio da... Só pra gente aproveitar o gancho aí que você falou da Oi. A Oi tá querendo pegar mais grana. $1 bilhão de dólares, mano. $1 bilhão. Tá de como se não bastasse. $1 bilhão de dólares. Como se não bastasse. Tudo que já deve quer mais $1 bilhão, o Cabral. Para poder reorganizar a dívida. Quer dizer, ela não quer pegar o dinheiro para crescer, para investir, não. É para reorganizar a dívida. Ou seja, tá difícil, né, Cabral? De você... Tá. E eu abraçado em Oi a 20 centavos, ela saindo a 16. Estou ferrado. Mas você tinha que... Meu stop é 1 centavo. Bateu 1 centavo é 0. Tinha que ter vendido quando bateu os 25 centavos lá, Cabral. Podia estar com 5 centavos, 50 5 centavos no bolso. De lucro. Porra, 50 conto dá para comer naquele que a carne é liberada lá. Pô, 50, maluco. Só não dava pra comer aquela sobremesa do Ano Novo lá, né, Cabral, que você postou. Sobremesa do Ano Novo? Você postou uma foto de uma sobremesa no Ano Novo lá, um crepe, sei lá o que era aquele negócio. Ah, foi que minha esposa pediu pra eu e minhas filhas, vai na padaria e compra uma rabanada que, putz, é a única coisa que foram, preparou todo ano. Putz, não tem rabanada. Cadê? Ah, porra, não tinha nenhum pão na casa, ia ter que comprar pão, fritar, vai na padaria e compra. Só que mandou para 3 crianças, né? Eu e meus filhos. Demoramos 2 horas para trazer a rabanada. 1 hora e balada. Até que deu 1 hora, ela falou, pô... O que aconteceu? O que acontece? Pô, tava fechada a padaria, porque isso foi do dia 31, né? Não do dia 24. Do dia 31. Pô, o que houve? Padaria fechada? Tá procurando padaria na Barra essa hora? Não sei o quê. Não, a gente tá pensando aqui na vida. Liga a câmera. Aí ligou a câmera, tava lá com 3 copos de suco e um crepe desse tamanho de morango com Nutella, 7, 8 horas da noite do dia 31. Ou seja, chutamos o balde. Aí depois, e não achava rabanada. Fomos achar rabanada na terceira padaria, mano. E na Barra o que acontece? Não é um do lado da outra. Pô, a Barra é a Miami que deu errado, né? Então um aqui e o outro é lá na casa do Caixa Prego, mano. Não tem uma padaria a cada 4 esquinas, um botequinho, não tem. Então, pô, na terceira que nós achamos. Boa. Cabral, sabe quem tá aqui com a gente pra esse bate-papo agora? Lenda, o mito, o homem que se reuniu com o Banco Central do Japão ontem, e eu quero tirar uma dúvida. Então chama ele. Jason Vieira. Cadê? Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset aqui com a gente. Muito boa tarde, Jason. Bem-vindo aqui ao BMC Market. Sempre um prazer falar contigo, todo o time aí da Infinity e, claro, um feliz ano novo para você. Eu não tô te ouvindo, Jason. Eu também não. Eu não sei se é o seu mic aí. Pode ou ser se aqui. É o nosso ponto aqui. Eu cheguei a escutar a voz dele assim, né? Aí morreu. Eu não ouvi. Nem se... Eu não ouvi. Não ouvi ainda. Cheguei a escutar o... Não vi mais nada. Vamos... Alô, Jason, alô? você tá ouvindo a gente? Não, mas a gente... Agora eu tô ouvindo abafado. Agora sim. Agora sim. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Market e bom ano novo para você, Jason. Obrigado, feliz ano novo também e obrigado pelo convite. Cabral, faça as honras. Primeira pergunta aí. Primeira pergunta, Brasil. Depois a gente vai para Japão, que é uma coisa bem específica. Mercado exagerou o tombo ontem? Não, nem um pouco. Acho que quando a gente observa as ações da Petrobras, a gente viu onde foi o ponto nevrálgico, mas o conjunto, efetivamente, do mercado acabou refletindo desde o discurso do dia 1º até a praticamente ausência de poder do ministro, que foi indicado no dia 2, e a questão do Prates também, né? Então, tudo isso acabou pegando e a gente tem aí um cenário que não é dos melhores. Posso ler o jogo? Fica à vontade. Você acha que existe a possibilidade de ter tido o dedo de Glaze e o nome do cara do BNDES, meu Deus? Mercadante nessa briga contra a Haddad para prorrogar? Porque o discurso mudou no virada de ano novo. Eu acho que ali é a prova mais cabal de que o Haddad não manda nada. Porque
se formos observar no primeiro momento, ele havia costurado um bom acordo com o Guedes, foi desautorizado pelo Lula, e logo depois, eu não sei se o Lula quis o protagonismo ou se a Gleisi ou o Mercadante quiseram dar o protagonismo ao Lula, se isso efetivamente gerou esse setback, ou seja, esse retorno aí do que antes estava parado. Então é estranho, porque se já estava pronto o acordo, já estava fechado, tudo que não quer dar bônus para o governo anterior, é mais ou menos o início do governo Trump, quando ele começou a desfazer coisas importantíssimas do governo Obama, entre elas a questão do TPP, que poderia ter, por exemplo, evitado literalmente a guerra comercial com a China, mas ele não quis deixar o legado do Obama. Então, algo semelhante está acontecendo. Boa parte a gente não sabe também efetivamente tudo que está sendo revogado. Nesse tal revogaço pode ser coisa muito importante, porque até em diversos aspectos, como por exemplo os aspectos microeconômicos, o governo Bolsonaro não foi um governo ruim. A digitalização da economia, redução de burocracia, várias coisas aconteceram foram boas. E agora está se falando, aí a Gleisi falando da reforma trabalhista. Então, não é à toa que a gente está caindo quase 1%. Ô Jason, e aí a pergunta é qual seria a extensão, né? Ou qual seria o impacto, olhando para frente, dessa queda de braço da economia com a política? Porque se o Haddad tinha costurado com o Guedes, né, para essa desoneração e esse retorno para ter um pouco mais de arrecadação, a política foi lá, se impôs, se colocou sobre a conversa econômica. Quais seriam as implicações disso? O que a gente pode pensar, né, de um cenário se isso continuar se colocando? A famosa página 2, né? É mais ou menos o que a gente viu com a Dilma e o Banco Central. Quando o que dizem as fontes, né? A conversa entre ela e o Meirelles foi de que o Meirelles queria garantir a independência do Banco Central, ainda que fosse informal, e ela disse que não, o Banco Central tinha que fazer o que ela queria. E aí ele não aceitou o cargo, não aceitou ser reconduzido ao cargo, e ela acertou alguém que pudesse fazer o que ela bem entender. E parece que é isso agora também no Ministério da Economia, porque a sensação que dá é de que, como o próprio Haddad disse na sua posse, em última instância, são decisões políticas. Deixa eu tirar uma dúvida. O mercado, às vezes, ele é meio doido. Em qual sentido? Se tivesse continuado, se a ideia original do acordo com Paulo Guedes tivesse continuado, então teria a volta dos impostos, PIS, COFINS para gasolina, diesel, etc., Você até mesmo me mandou, não sei se você me mandou um WhatsApp ou se você me marcou no Twitter, que revia a inflação de janeiro para algo para 0,88. Eu não lembro o número anterior. Acho que era 0,39, se eu não me engano, o teu número. 0,49. Que é para 0,88. 0,49 para 0,88. A dúvida é, eu revoguei. Por revogar, eu causei estresse porque a ala política se meteu na área econômica. Se eu não revogasse, eu já sairia com o IPCA mais largo, mais alto, poderia vir, pô, será que o Banco Central não vai subir juros? Aí poderia estressar a curva de DI. Então, A ou B não seria ruim ou não? Essa é a diferença. O Banco Central não opera desse jeito. Ele teria na conta já o retorno, por exemplo, do ele já tem na conta. E ele não opera e ele não operaria, por exemplo, com dados de alta frequência. A perspectiva do Banco Central agora, ela sabe-se que efetivamente, mesmo que tenha tido um repique de inflação para o mês de janeiro por causa da questão tributária, você de alguma maneira ainda tem uma perspectiva inflacionária durante o ano relativamente mais calma, mesmo que repita o mesmo número desse ano. Ou seja, ainda que não vá cumprir a meta, você tem condicionantes no meio do caminho que mantém a inflação relativamente, digamos, estável em relação aos números atuais. O que pode causar estresse na curva agora é exatamente a questão fiscal, porque nós temos recessão no hemisfério norte, nós temos uma série de problemas que têm puxado para baixo a China. Você tem a questão de commodities, petróleo aqui já de novo se aproximando em Londres de $80 o barril. No curto prazo, a inflação não é um problema e não é isso que o Banco Central está olhando. Tanto que seria aceitável esse pequeno repique, essa virada aí de um dobro de inflação de um mês só por causa dos combustíveis. Ou seja, não seria isso o condicionante do Banco Central. Agora, estresse na curva, desancoragem das projeções
preocupação, isso faz muito mais sentido do que efetivamente só um evento de curto prazo. Eu vou te explorar que você trabalha numa asset, e a asset historicamente brasileira opera muito título público. Eu até te marquei hoje pela manhã no resultado da NTNB. Eu vi. Deixa eu só falar para o grande público, aí em cima do que eu falar eu te faço a pergunta. Então, toda terça-feira, tradicionalmente, tirando as 2 últimas de dezembro devido a final de ano, tem leilão de papel indexado à inflação. E esse semestre ele mudou o papel, ele alongou um pouquinho cada uma. Colocou um inédito, que é a Maio 33, esse não tinha nem Ambima, está emitindo pela primeira vez, literalmente hoje. E se nós formos ver dos 3 vencimentos, 80% de tudo que ele vendeu foi na ponta mais curta. A ponta média e a longa, a venda foi muito fraca. Isso pode ser porque o mercado já está muito lotado de papel, não tem mais captação nova, já que o fundo de renda fixa está tendo um desmame enlouquecedor e eu não sei te explicar o porquê. Se você souber, por favor, me ajuda. Está tendo assim um desmame desde novembro de fundo de renda fixa, tem dia de 20 bi. Pô, é muito dinheiro para a indústria de renda fixa. E ou é isso misturado com aquele papo. A incerteza está muito grande, eu não quero alugar minha duration, porque qualquer 00 nada eu me ferro na cota. Ou é só a segunda, só a duration. O que você acha que está acontecendo com esse mercado de título público? Esse grande resgate da renda fixa misturado com o leilão de hoje, por favor. Não é só não é só duration, não. Existe sim um encurtamento para evitar exatamente se você está travado num vértice muito longo da curva. Como você falou, qualquer variação pequena pode gerar uma perda muito grande nesse mercado. E, ao mesmo tempo, nós aqui, por exemplo, a gente se mantém muito ativo nas operações de DI, que acabam fazendo mais sentido para a gente do que muitas vezes travar em posições de título público, ainda que passamos muito, obviamente, naturalmente, títulos públicos. A questão é que o estresse do mercado ele ainda está se desenhando em cima daquilo que está sendo dito, né? Efetivamente. Então, o sinal que está sendo emitido não é bom, e o mercado entendeu isso como um problema, né? E aí ele começa a refletir isso. Esse reflexo desse leilão, na verdade, ele ainda como é que eu vou te dizer? Ainda é algo controlável, né? A maneira como se desenhou isso ainda está dentro do aspecto do controlável. O bicho vai pegar, vamos dizer assim, no momento em que o mercado começar a demandar, por exemplo, no curtíssimo, uma elevação de juros. Uhum. Aí a coisa fica feia. Aí a coisa realmente fica feia. Tanto é que se você for ver, ele passou a emitir LFT curta, né? Sim, que ele não emitiu até brinquei com o Sérgio lá, foi você de tanto perturbar ele no Twitter, que que terça-feira ele, encurta essa dívida, tesouro, encurta essa dívida. Mas porque se você tem uma perspectiva macroeconômica, especialmente do fiscal mais estável, porque todo mundo sabia, a gente falava muito durante a eleição de que aquela guinada antifiscalista do Bolsonaro deixaria os dois mais ou menos parecidos, os dois candidatos mais ou menos parecidos, e boa parte da Faria Lima foi nessa onda. Quando, na verdade, uma coisa que eu sempre alertei, que estava todo mundo contando com um Lula 1, um Lula fiscalista, e eu nunca tive essa esperança. E aí eu sempre disse, inclusive com encontro com os clientes, se eu tivesse que comparar os dois, fiscalmente, para mim, o Lula seria pior, porque o Bolsonaro estava fazendo besteiras de curto prazo, ainda que tenha reduzido gastos de um lado, o que permitiu um superávit fiscal do ano passado, que a gente vai acabar vendo esse resultado daqui a pouco, depois, voltando das eleições, ele teria efetivamente que buscar o apoio congressual para avançar com reformas, coisa parecida, que voltaria a tal da agenda Paulo Guedes. Uhum. Então, isso na minha opinião, naquele curto prazo, geraria menos preocupação com a reeleição do Bolsonaro do que está sendo a eleição do Lula. E agora o mercado está se fazendo de surpreso, quando não tem muita surpresa. Era isso, eles estavam dizendo que eles iam fazer isso tudo. Eles não venderam pragmatismo em momento nenhum durante a campanha.
Essa é a questão. Comprou quem quis. Então, agora a gente está observando as reações. Não adianta dizer que o mercado é intempestivo ou dizer que o mercado está muito nervoso, qualquer coisa parecida. Não adianta dizer isso. A realidade dos fatos é que nós estamos agora reagindo efetivamente à piora fiscal daquilo que nós sabemos que vai dar o resultado. Eu brinco de novo, aquela história de meter o garfo metálico na tomada e achar que não vai tomar choque. Se o disjuntor, se você meter um parafuso lá no disjuntor e ele não desarmar, você vai tomar choque até morrer. É basicamente o que tem acontecido. Você sabe que quando eu era pequeno, eu não lembro disso. Desarmou? Eu podia não estar conversando contigo agora aqui. Meus pais que contam, eu não tenho essa memória. Eu não tenho essa memória. O que eu sempre digo é o seguinte, vocês lembram que antigamente, que o pessoal chamava de fusível, né? Que era aquele fusível grandão. Quando às vezes aquele queimava, você estava no meio da noite, teu pai ia lá e metia uma chave de fenda, alguma coisa parecida, e deixava aquele troço ligado, né? Então, imagina uma brincadeira dessa se desse uma que nem antigamente. Então, é complicado. Ô Jason, aí de novo, né, estendendo essa questão aí da política e da economia, você falou sobre esse pragmatismo que praticamente só quem apoiava, né, o Lula tinha essa esperança, né, não que isso tivesse sido sinalizado ao longo da campanha. Mas aí agora a gente vê... praticamente desde que foi confirmado ali como ministro da Fazenda, o Haddad falando sobre um arcabouço fiscal, uma questão mais de mais controle, né, sobre os gastos, não um teto, mas ali um arcabouço mais execuível, falando que vai se reunir com o Lula para mostrar as alternativas da equipe técnica, todas as conversas, tudo que precisa ser feito. E o mercado parece que não está botando uma fé, não está acreditando muito nessas falas. Por mais que as falas do Haddad sejam sinalizando para o mercado uma parcimônia maior. Já dá para falar de uma, entre aspas, ali, perda de credibilidade por conta desses eventos recentes de 2, 3 dias que a gente viu? O sinal que foi emitido foi muito ruim. Primeiro, em vários momentos da posse dele, e até antes da posse, ele dizendo Lula isso, Lula aquilo, Lula decide, Lula faz, Lula acontece, e a última instância em si é uma instância política. Bom, então basicamente ele está ali para cumprir com as demandas do Lula. Ele não está ali para cumprir o papel dele. E isso foi comprovado com a questão do ICMS. Ou seja, ele foi lá, foi proativo no sentido de buscar uma solução para a questão do ICMS, que afetaria a popularidade do Lula, como já afetou, porque os postos de gasolina ainda não baixaram os preços, continuam tudo mais alto. Mas ele foi desautorizado publicamente. Basicamente aconteceu isso. Ou seja, quem disse que no meio do caminho ele vai mostrar um arcabouço fiscal tudo bonitinho, com um tripé macroeconômico, tudo legal, e o Lula vai olhar aquilo e falar que simplesmente não interessa, que se fizer aquilo não vai ter dinheiro para comprar picanha e aí acabou. Aí vira um problema, entendeu? É isso que a gente está dizendo. São uma série de sinais muito grandes sendo emitidos num espaço muito curto de tempo. Muito curto de tempo. Ou seja, desde a posse, até da posse do próprio Lula, da posse do Haddad, e hoje ele falando lá no 247, ele fala, mas assim, eu acredito que se você já tinha uma equipe relativamente preparada, que já deveria ter tido, afinal demorou tanto para ser escolhido ministro, mas você já tinha que ter projetos de arcabouço fiscal, de coisa parecida, para que você possa, pelo menos, dar os sinais daquilo que você está pretendendo mostrar. E, aparentemente, não tem nada. Ô Jason, é até interessante isso que você está falando, porque hoje de manhã, nessa entrevista aí ao 247, o Haddad falou que taxa de juros fora de propósito, maior juro real, o Brasil tem inflação ali menor, né, do que vários países e a taxa de juros maior do que outros países. A partir de agora, né, você acha que o Haddad poderia
mudar o discurso, porque tudo que aconteceu até agora é culpa do governo anterior, ou uma herança do governo anterior, descontrole, curva de juro, enfim. Agora já está na cadeira. Não tem mais como, pelo menos imagino, né, que não tem mais como jogar a conta no colo do antecessor. Agora, do que acontecer daqui para frente, é responsabilidade do atual governo. Como que adequa, então, esse discurso e como que adequa também, de repente, medidas para poder trazer de volta essa credibilidade e assumir as rédeas da situação? Aí você está com um problema grave, porque primeiro esse negócio, passou boa parte do discurso dele culpando a gestão anterior, quando que se você for olhar pragmaticamente somente para números, está dizendo o contrário. Ainda que tenha alguma coisa que tenha sido desfeito na área social e alguma coisa parecida que eles podem realmente dizer com um pouco mais de certeza que sim, há culpa ali de desmonte de diversas coisas, que são as pautas deles, na verdade, boa parte foram desmontadas. É tudo do governo anterior. Então precisa começar a assumir a responsabilidade sobre esses eventos. Você tem uma questão em aberto ainda de um programa econômico, e acho que a única coisa que ele consegue citar, que ele ainda tem de positivo ali, é o API, é o Bernardo API, e a possibilidade de uma reforma tributária. Porque a proposta do API já foi mais do que discutida, ela já é conhecida pelo Congresso, inclusive ela tem nome no Congresso, e se conseguir se fazer um avanço ali, pode ser algo muito importante. Esse negócio de taxar dividendos vai ser um troço muito complicado, se eles quiserem avançar em cima dessa proposta do API, porque se a gente for observar como é desenhado hoje em dia, vocês chutam qual que é a maior proporção de profissionais, da formação profissional das pessoas no Congresso? Não tem uma ideia, mais ou menos? Do que mais... Deve ser isso. Advogado. E advogado recebe como? Advogado recebe como? Honorário, né? Honorário, mas isso daí é pago direto para o escritório. O escritório te põe como sócio e você recebe bônus ou dividendos. Isso. Que é isento. Vai fazer esse Congresso aprovar isso. Aí querer usar a pauta de taxação de grandes fortunas. Eu já fiz uma thread no Twitter, já fiz um estudo, já mostrei que os países que aumentaram a taxação sobre fortunas não melhoraram o IDH em nada. Inclusive perderam em alguns países porque houve fuga de capital, fuga de riqueza do país. Ou seja, a gente teve país que aumentou demais o imposto sobre fortunas e teve literalmente as empresas inteiras vazaram do país junto com a fortuna do dono. Então, sabe, esse tipo de coisa que a gente ainda observa, essa discussão, esse tipo de discussão que a gente observa ainda bastante ocorrendo no Brasil. Então, precisaria ter agora, começar a apresentar coisas mais concretas. Curto prazo? Começou ontem, sim, mas se a gente for observar, todos os governos anteriores, até mesmo o governo do Temer, que entrou quase que de improviso, em muito pouco tempo, você já tinha o Ministério da Fazenda, você já tinha um Banco Central agindo da maneira correta com tudo que precisava ser feito. Já tinha os planos adotados. A sensação para mim é que o Ministério da Economia está agindo como foi o discurso do Haddad ontem, de improviso. E aí a pergunta para você e para o Cabral, né, dois economistas aqui, o que o Haddad, Fazenda, enfim, equipe econômica podem fazer sem interferir na autonomia do Banco Central, diante até dessa fala aí, né, que o juro tá muito alto, que juro real é muito grande, fora de propósito. Dá para fazer alguma coisa? A Fazenda tem alguma manobra que pode fazer ali, ou uma situação que consegue contornar sem interferir na independência do Banco Central? Ganhar credibilidade. Falar em juros, ele pegou meu estudo para falar disso, não sei se vocês sabem. O nosso ranking de juros reais que ele utilizou, e até o ex-vice-presidente, esse é o nome dele lá, do Lula, ele andava com o meu ranking no bolso, assim, para reclamar dos juros no Brasil. Mas o que precisa ser feito, na verdade, é começar...
Esqueci o nome dele. O Alckmin? Do Lula, isso. Não. O da Coteminas. O Zé Alencar. Isso. Zé Alencar. Isso, ele mesmo. O Zé Alencar andava com o meu ranking de juros no bolso. E toda hora ele mostrava, assim, o Brasil tem o juro real do mundo, tal, reclamando dos horrores dos juros no Brasil. Mas o que ele precisa fazer, na verdade, é sinalizar que, efetivamente, as coisas estão sendo feitas no sentido de estar pronto para resolver os problemas, entre eles a questão da reforma tributária, a reforma administrativa, que essa infelizmente eu estou achando que não vai rolar, essa eu estou com pouca esperança de que vai fazer alguma coisa, e a reforma do Pacto Federativo. A reforma do Pacto Federativo, ela é de suma importância porque você tem agora toda a questão de redistribuição da questão tributária, ou seja, você repactuar o que os estados e municípios recebem do governo federal, a independência desses estados e municípios e rever o quanto é o share de cada um, porque São Paulo, por exemplo, acaba, de certa maneira, sustentando boa parte do país por conta dos problemas que a gente sabe que são históricos aqui. Mas se você tiver essas 3 reformas, o fiscal, por exemplo, o teto dos gastos se torna inútil. Porque você tem a reforma tributária, que já ajusta toda a questão da burocracia tributária, não é nem a redução de impostos, é burocracia tributária. A reforma administrativa, que faria parte, por exemplo, da âncora fiscal, que é optimizar o Estado, reduzir o seu tamanho, mas com aumento para 37 ministérios, fica difícil a gente imaginar que isso vai acontecer. E daí, por fim, a reforma do Pacto Federativo, para que o governo federal seja muito mais um regulador do Estado e das leis do que efetivamente alguém que vai fazer investimentos, porque isso é função de estados e municípios. Ele tem que ser o fiscalizador. Assim como ele tem que ser da iniciativa privada, o fiscalizador, para evitar abusos da iniciativa privada, ele tem que ser o fiscalizador do Pacto Federativo. Então, com isso, tudo ele resolveria uma parcela significativa dos problemas. Só não acho que vai acontecer. Uma dúvida. Só não acho que vai acontecer. É boa, né? Tem que fazer tudo isso, só não acho que vai acontecer. Vai lá, Cabral. Uma dúvida que eu não sei dar resposta e cada hora eu tenho uma opinião. Tem hora que eu tenho uma opinião, 10 minutos depois eu tenho outra, 2 horas depois eu tenho outra. Simone Tebet, não do pensamento econômico, mas do sentido de protagonismo. Ela quer vir para 26, nem que seja para senadora novamente. Como é que vai ser Gleisi, Haddad, Simone Tebet, todo mundo querendo dizer que foi o que resolveu o problema da economia? Isso não pode dar mais problema do que solução? Mas é óbvio. Aliás, demoraram muito para dar um ministério para Simone Tebet, acho que primeiro como uma amostra das dificuldades da composição que o governo tem com a sua frente ampla de segundo turno. Isso daí ficou nítido. Segundo, efetivamente, estavam tentando dar um ministério decorativo e tomaram o ultimato do PMDB, ou do MDB. Tomaram o ultimato do MDB porque eles cobraram o apoio. E aí, para o MDB e para a oposição, não custava nada, e aí sim esse governo não andava de jeito nenhum. Agora, o quão efetivo vai ser o papel dela dentro do ministério, já tiraram o PPP dali de dentro, estão tentando tirar algumas coisas exatamente para tirar parte desse protagonismo, porque a função do Haddad ali, ainda que algumas pessoas tenham dito que o Lula vai tentar se reeleger daqui 4 anos, com 82 anos, eu acho que nem legalmente deveria ser permitido esse tipo de coisa, mas a gente viu o Biden, né? Olha a situação lá. Mas eu acho que vai uma batida de cabeça muito forte. Eu gostaria que fosse positiva essa batida de cabeça, porque cada um que apresentasse o melhor resultado. Isso seria excelente. Vocês imaginam quão ótimo seria isso dos entes dali do governo brigando entre si que entregue o melhor resultado. Eu ficaria muito feliz se isso fosse a realidade, mas a gente sabe que a política tem dominado mais do que efetivamente a meritocracia. Seria ótimo, né? Todo mundo trabalhando em conjunto, né? Remando para o mesmo lado, mas tem a outra parte também, né, Cabral? Cachorro com muito dono morre de fome.
Você sabe disso, né? Então, vai lá. Meu amigo, uma última pergunta, pelo menos da minha parte, tem mais alguma de Brasil? Não, de Brasil, acabamos. Eu tenho uma pergunta que saiu no BDM de hoje. Abre aspas. No Japão, o mercado seguiu fechado devido ao feriado. Há relato que o Banco do Japão considera elevar sua projeção de inflação esse mês, aproximando-se da meta de 2% ao ano. O que você tem para nos falar, por favor, sobre essa notícia? Chegou a acompanhar? Está acompanhando? Eu cheguei a acompanhar. Eu acho que eles estão seguindo impactos. Primeiro, a nova realidade de inflação no mundo, que eles ainda estão sofrendo impactos com a inflação de atacado, ou seja, especialmente quando você olha o que está acontecendo na China e a ausência deles, por exemplo, da adoção de uma vacina mais eficiente contra a Ômicron, o que dá a possibilidade da criação de novas variantes, que isso é problemático, e o que pode se converter em algum momento como um segundo choque de ofertas, eles têm que estar preparados. Tem que estar preparado, porque até mesmo o próprio Federal Reserve diz que contra o choque de ofertas não existe política monetária. Não há o que seja feito contra o choque de ofertas. Então, do momento que também eles fizeram lá com o JGB, o Japanese Government Bonds, quando eles aumentaram o spread de negociação de 0,25 para 50 basis points, porque considerando a taxa de juros japonesa foi um super spread, tanto que deu aquela movimentação no mercado, as bolsas caíram, o ien e os títulos japoneses subiram. Você vê que eles estão se readaptando a uma realidade que, vamos dizer assim, desconhecida até agora para o Japão, que é uma inflação que não é daquela que eles gostariam, que é a inflação de demanda, e que não está dando tanto refresco quanto deveria. Então, acho que é uma adaptação. Também o Kuroda também está fazendo suas despedidas, inclusive com esse negócio do JGP, para deixar o seu legado, digamos assim. Aí o próximo presidente do Banco Central vai ter que lidar com isso de maneira bem complicada. Deixa eu te fazer uma pergunta. De todos os grandes bancos centrais que têm trabalhos difíceis, o dele é o mais fácil? Porque a inflação não foi tão alta, tá 2,5, 2,60. Não, é porque é ridículo. A inflação deles é muito baixa. Eles têm... eu brinco, acho que foi até aqui que eu cheguei, não sei se foi aqui que eu cheguei a comentar ou em outra entrevista, que uma empresa de sorvetes no Japão, depois acho que de 25 ou 30 anos, precisou elevar o preço em centavos, e os caras foram para a televisão fazer um comercial pedindo desculpas. Foi aqui. Todo mundo pedindo desculpas. Então, não é do aumento de salário, aumento de preços, essas coisas, não é uma coisa muito tradicional do Japão. É difícil observar isso de dentro. E eles têm uma economia relativamente autossustentável. Ainda que seja um país que necessite bastante de algumas importações, a sua política industrial é quase que autossustenta o Japão. O japonês, ele consome majoritariamente produtos japoneses, porque tem muita oferta. A gente não tem noção, a gente às vezes fica falando das tecnologias que a gente observa. Quando você vai para o Japão, você vê que você está atrasado 5 anos. O japonês já está lá na frente. Quando o pessoal falava de celular do iPhone, quando saiu, que era o celular, já tinha um celular touch já, que não era o iPhone, mas já era um celular com touch já há 2, 3 anos. Então, a economia japonesa, se ela não cresce muito, ou se ela fica naquele crescimento de quase zero, de certa maneira, o próprio consumo do Japão gera uma sustentabilidade de médio prazo. O único problema que eu digo que é realmente um gigantesco, monstruoso e enorme problema para o Japão é a inversão do bônus. Eles estão com ônus geográfico, eles não estão com bônus geográfico. Então eles estão com ônus geográfico, não esqueci agora. Demográfico. Eles estão com ônus demográfico, perdão. Eles estão com ônus demográfico. Esse é um problema. Eles estão com ônus demográfico já há muito tempo. Aquela brincadeira de vender mais fralda geriátrica do que para bebê, que tal. Eu não sei se é realidade, é uma anedota, mas de qualquer maneira, sim, eles têm um ônus demográfico muito grande. E este, sim, é o maior problema de longo prazo do Japão. Mais do que a inflação, mais do que o crescimento econômico. Porque é baseado no que eles tinham de bônus demográfico até os anos 1980, que eles sustentaram um crescimento muito grande industrial, dominaram o mundo por mais de uma década,
e depois acabaram afundando ali, afundando não, entrando nesse voo de cruzeiro a partir dos anos 1990. Só que eles não saíram mais daquilo. Essa é a grande questão. Eles dominaram o mundo, fizeram o que tinham que fazer, sentaram no trono e pararam. Só que não cresce, nem decresce, fica aquela coisa. Só que, como eu falei, eles foram baseados num bônus que não existe mais, virou um ônus. Então, ou o japonês começa a ter mais filhos, para povoar aquele país, que tem cidades fantasmas no Japão, oferecendo casa de graça para quem quiser, ou, efetivamente, a população japonesa pode entrar num declínio perigosíssimo já na próxima geração. Ou importar mão de obra, né? Incentivar um grupo mais novo vir. Nem que seja neto, bisneto, que nem foi nos anos 90. Não, você tem... Não rola pela cultura japonesa? Não, o Dekasegi tem espaço total no Japão. Filhos, netos, bisnetos de japoneses, tudo. Se quiser ir trabalhar no Japão, consegue normal. Agora, a gente que tem olho normal, gaijin, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu já vi o que é a burocracia para trabalhar no Japão. É muita burocracia e existe uma xenofobia também, existe, é inegável. Por mais que eu ame o Japão, por mais que eu participe da cultura japonesa desde criança, eu sei que existe no Japão uma xenofobia muito grande. Algo que é uma barreira transponível, porque se você for trabalhar lá, você consegue com o tempo passar isso tudo. Mas existem barreiras culturais, linguísticas muito difíceis para você abrir o Japão. Uma coisa é você abrir o Reino Unido, que todo mundo fala inglês, os Estados Unidos, todo mundo fala inglês, ou um país europeu que, por mais que não seja inglês a língua oficial, o cara fala inglês. Todo mundo se vira. Agora, você ir trabalhar num lugar que nem Japão, China, Coreia, a barreira linguística ela é muito pesada. Então, é difícil, por exemplo, você abrir para o Japão abrir para non-skilled workers, ou seja, trabalhadores não habilitados, por exemplo, como o pessoal da Índia, pessoal da China, pessoal, sabe, Aí sim a xenofobia é maior ainda, né? A coisa fica mais complicada ainda. Então, tem complicadores para que o Japão consiga se abrir para reduzir esse problema. E outra coisa, essa questão da maneira como está o mundo hoje em dia, você achar que você abrindo suas fronteiras, você vai reduzir o problema do bônus demográfico, a países europeus, especialmente países dos países nórdicos e a própria Alemanha, já está começando a reverter e rever várias políticas de abertura, porque eles tinham o mesmo problema e eles fizeram uma abertura na esperança, efetivamente, de melhorar o bônus demográfico e acabou gerando choques culturais, econômicos e problemas de criminalidade que o Japão já deixou claro que ele não vai querer passar. Boa. Jason, obrigado então pela participação, obrigado pelo seu tempo aqui nessa tarde e vamos que vamos. Boa terça-feira para você. Até uma próxima, volte mais vezes aqui, casa sempre aberta para você. É isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, aqui com a gente. Sempre uma aula. Sempre uma aula de Brasil a Japão e... porque Japão é ele e o Otto, porque são os dois que eu mais sei que conhecem o tema. É interessante isso que ele falou, né? Porque até... eu imagino que não só, né, na Ásia lá, mas também no Oriente Médio, os idiomas que não têm origem do latim, né? Acabam sendo uma barreira complexa, um pouco mais complexa ali para qualquer ocidental. Porque você tem que começar, né? Até o ABCD, né? Porque uma coisa é falar português, inglês, um francês, um espanhol, tudo é mesmo tem uma raiz, né? A raiz é igual. Agora, né? Pega um aramaico, que até a palavra casa você não tem a menor noção que letra é aquela. Um árabe, é alfabetizado do zero. A própria do zero. China, né? Quando você estuda inglês, você não alfabetiza do zero. Você só aprende a língua e não aprende a escrita, porque a escrita é a mesma. Você só aprende a língua, a pronúncia e a tradução. Quando você aprende o mandarim, o japonês, você aprende tudo. Desde a letra, a escrita, você vai aprender a escrever. O fonema, tudo, né? Tudo. O som, a letra, enfim. Cabral, vamos para um intervalo agora, a gente vai rapidinho para o intervalo, na volta a gente bate mais papo, inclusive fazendo as perguntas, Cabral, que tem pergunta aqui no nosso chat para você, então a gente volta daqui a pouquinho, continue aqui com a gente. Até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta à BMC Market dessa terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. O Ibovespa segue em queda pelo segundo dia consecutivo neste ano. Agora 1,11% de queda, 105.193 pontos. Eu já vou fazer as perguntas de vocês aqui. Deixa eu só dar um alô aqui a todo mundo que está no nosso chat aqui. Tem o Alex Fialho, o Guilherme Jordão tá por aqui também, o Joker, Cripto Brasil, Mr. Cooling sempre tá por aqui também, Gestão de Trabalho, Gestão de Risco Traders, também Deep Web, o Adivo Market, Sérgio Cesário aqui também, o Tony, quem mais? Igor Farizato, olha ele, Igor Farizato. Tô sentindo falta de algumas pessoas aqui, mas tem aqui o Cripto Brasil, o Regis Andrade, muita gente tá de férias ainda. Todos os dias aqui, muita gente está de férias, mas nós não, né, Cabral? A gente está aqui... A partir de sexta eu tô. A gente está aqui... Eu trabalho até sexta, depois com o Paulo só dia Roberto, 20 e pouco. Com o Rui das Neves, fazendo uma boa observação, assim, que a TV do Jason não estava na BMC. Não estava mesmo e... Um dia estará. A próxima vez que ele entrar aqui, estará. O Rui das Neves participou do meu último 710 do ano passado, para falar de fundo imobiliário. Rui das Neves é uma lenda dos fundos imobiliários, né? Então, ele adora fundos imobiliários e, enfim. Quem quiser saber mais, assista ao 710 do dia... Foi 30, sexta-feira? 30, sexta-feira. 30, sexta-feira. Mas depois que acabar aqui a ele vai chamar ele para cá também, ele falou sobre FIX. Que para ele o FIX está desproporcional, está mais papel do que tijolo. E perde o objetivo inicial do fundo imobiliário, que é tijolo. Aí ele fala que a XP lançou um índice que eu não sabia que tinha lançado, só de tijolo. O objetivo foi falar sobre FIX. Boa. Ô PD Júnior, deixa eu te falar, se você mandar mais uma vez eu vou bloquear aqui, hein, rapaz? Você tá fludando o nosso chat com essa pegadinha para os apresentadores que eu não vou cair. Ô, Cabral, tem eu fico tão feliz quando eu bloqueio, me sinto Não bloqueia não, deixa o aviso. Tem uma pergunta aqui do chat que era do... Como é que ele chama? O Rubão, era o Rubão que estava... Eu copiei, mas eu acabei não colando. Ele estava falando sobre a independência do Banco Central, Rubão Dantas. A autonomia do Banco Central não é um pouco fake? O presidente que indica, o presidente do Banco Central... Se a indicação for política, não é técnica, não é interesse político... É assim no planeta. Enfim. O planeta faz igualzinho. Meio de mandato se indica presidente. Então, durante 2 anos, pode ter influência política e 2, depende se o presidente vai ser reeleito ou não. Então, o mundo inteiro corre esse risco. Sim, corremos esse risco. Em 2025, virar Vicentinho presidente do BC. Gleisi Hoffmann e etc. Então, porque agora o mandato do Campos Neto vai até 24, metade do governo Lula. A partir de janeiro 25 inteiro e 26 inteiro, os 2 últimos anos de Lula, pode ser qualquer um. Imagina Gani presidente do BC da era Lula. Ia ser maneiro. Ia ser Bom, pelo menos a gente ia ter uma interlocução com o presidente do Banco Central, né?
Fala assim, meu amigo presidente do Banco Central, entra aí para conversar com a gente no marketing. Eu sei do seu passado por Frota. Vai não entrar só. Vai entrar com a gente sim. Tem história do Gani com o Frota, com o Beluso, com o André Lara Rezende. Enfim, história é o que mais tem de todo mundo. Deixa o cara com fome, mano. Inclusive, ô Cabral, por falar em história, uma que você nunca contou aqui no marketing é aquela do dia 31 de dezembro, que você estava no Pactual. Muito bacana. Final do ano eu conto de novo. Final desse ano eu conto de novo. Final desse ano vai ser dia 29. 29 se não tiver semana, quer dizer, não sei, né? O Cabral, o mais engraçado é que é o seguinte, não tem história velha, tem ouvinte novo. Audiência rotativa. É uma coisa que falam no Instagram, lança a mesma mensagem, um ano depois você vai ver que se foi boa, ela bomba de novo. Porque já rolou rotatividade. É isso. Ô Cabral, o pessoal está perguntando aqui sobre a notícia mais importante, VP no Mengão. O que você achou? Eu não gosto. Eu achei um fura-olho com Dorival escroto. Para mim, Dorival ia continuar. Se VP for bom, parabéns para ele que ganha alguma coisa. Mas para mim, deveria continuar com Dorival. Cabral, então a gente dá a mão... Pelo Jorge Jesus, VP é o melhor técnico português. Então a gente dá a mão... O VP é melhor técnico português. Pelo Jorge Jesus, sim. Pro Flamengo, né? Porque tem o Abel Ferreira que, pelo amor de Deus. Não, pro Jorge Jesus, o VP é o melhor técnico de origem portuguesa hoje em atividade. Abel, tá sendo uma sumidade no Palmeiras. Mas eu não sei se o VP não pegasse o mesmo time do Abel, se não faria o mesmo resultado, entendeu? Entendi. Então não sei. Mas eu achei maior fura-olho, maior maldade que fizeram com o Dorival, mano. Que isso, o Dorival a gente dá a mão porque foi maldade com o Dorival e foi maldade com o Corinthians. Então, o VP tava fazendo um bom trabalho no Corinthians. Ajeitar a casa lá e tal. Aquele jogo com Boca lá dentro, maluco. Que é isso? Foi o jogo do ano de vocês. Tá louco. Mas enfim, Cabral, o tempo é curto e... o dólar 5,44. Eu não deu tempo de falar de dólar hoje, mas o dólar tá... 5,44 agora, mano. Pessoal... É hora de ir pro Beto Carreiro, não pra Disney. Esquece. Sabe aquele parquinho da praça? Que você anda na roda gigante tomando choque? A cada volta toma um choque no fio desencapado? Vai pra lá, maluco. Não vai pra... Só pra ir pra lá fora é ganho. Por isso que a gente fala que ganha a Receita Federal é a grana. Quem tá em Nova York? Você? Eu não, o Gani. Eu também não sou. Então, por isso que a gente fala, rapaz. Só pensando no Gani tomando aquela cervejinha de $25, Cabral. Enfim, agora vai dar rod. Cabral, até amanhã então. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Obrigado aí pelo dia. Abraço. Valeu. E abraço para você também que nos acompanhou no BMC Market dessa terça-feira. Amanhã a gente tá de volta e agora você fica ao vivo aqui, hein? Com dinheiro. Felipe Ferreira já tá por aqui para bater um papo com vocês e, claro, depois, Débora Oliveira, fechamento do mercado, esse mercado azedo nessa terça-feira. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no nosso BMC Market. Um forte abraço, tchau, tchau.